Bom, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir para você que está assistindo esse vídeo, principalmente se você for português, certo? Eu quero que você assista esse vídeo. Eu peço para que você assista esse vídeo até o final. Eu vou te dizer por que eu quero que você assista esse vídeo até o final. Após eu concluir tudo que eu vou falar aqui, eu peço para você, principalmente se for português, que você deixe a sua opinião, se você pensa diferente do que eu vou dizer aqui. E se eu disser alguma coisa de errado, eu também peço para que você deixe nos comentários a sua posição, o que você acredita que é certo, ok? Por que eu estou te pedindo isso? Eu vou explicar por quê. Cada pessoa tem a sua forma de pensar, cada pessoa tem a sua personalidade, enfim. Eu sou um tipo de pessoa que eu escuto as pessoas que pensam igual a mim, mas eu também sou o tipo de pessoa que gosta de escutar pessoas que pensam diferente de mim, entendeu? Por que eu faço isso? Porque nós somos seres humanos, nós estamos sempre em evolução, então a gente tem que estar sempre indo atrás de conhecimento, tanto ouvindo quem pensa igual a você e ouvindo quem pensa ao contrário de você. A gente não deve viver numa caixinha presa, é isso aqui e acabou. Você também tem que ouvir o outro lado. Isso ajuda você a se desenvolver, a ter mais argumentos, entendeu? Você consegue enfrentar com mais facilidade pessoas no debate, enfim, pessoas que pensam ao contrário de você, quando você está mais preparado, quando você entende melhor como a cabeça daquela pessoa funciona, entendeu? Então, por isso que eu estou pedindo para você, principalmente se for português, assiste até o final. Depois deixa nos comentários se você concorda, se você não concorda, e o que você acha que eu possa ter falado de errado aqui, que eu erro, qualquer um pode cometer. Enfim, só peço que as pessoas não usem os comentários para escrever coisas ofensivas, né? Vamos lá. Enfim, por que eu estou trazendo esse vídeo aqui? Eu estou trazendo esse vídeo aqui, rapaziada, porque eu presenciei uma situação através de uma rede social e eu meio que tive um debate com um rapaz. Ele é português e eu vou compartilhar com vocês aqui um pouco desse debate e vou falar o que eu penso sobre isso, ok? A princípio ele criou uma página nessa rede social, depois eu vou botar aqui no lado da tela a gravação enquanto eu for lendo. E ele criou uma página para combater brasileiros em Portugal, certo? Eu vou mostrar para vocês e vou comentar um pouco e, por favor, depois deixa a opinião de vocês, se vocês concordam ou não com o que eu vou falar aqui, beleza? Eu vou começar abrindo aqui e eu vou pôr aqui a gravação da tela para vocês ir acompanhando tudo que eu vou ler. Bom, pessoal, já está aí na tela. A página do rapaz é essa, justiceiro aí, o justiceiro da internet. E é o seguinte, a postagem que eu vi dele foi essa aqui. Ele botou assim, uma mensagem para os espanhóis, certo? Vocês podem ler aí. Tomarem cuidado com os brasileiros que estão fugindo para a Espanha, certo? Como se os brasileiros fossem um fugitivo. Tudo bem. Eu fui lá e respondi o comentário dele. Botei: brasileiros ilegais, peço que ouça com atenção, preste bem atenção em tudo que eu vou falar antes de comentar, porque eu vou colocar o meu pensamento aqui de forma bem detalhada. E enfim, brasileiros ilegais, desde quando? Não sei se você sabe, Brasil e Portugal têm acordos e nem de visto brasileiros precisam para entrar em Portugal, nem o português para entrar no Brasil. O brasileiro pode viver legalmente em Portugal, como o português também no Brasil. Então para de falar merda, deixando claro aqui que sou contra qualquer tipo de imigração ilegal. Pessoal, eu sou contra imigração ilegal. Se você que é brasileiro está assistindo esse vídeo, pensa, eu vou imigrar para os Estados Unidos, lá, se você não tem condição de se legalizar lá, na minha opinião, você vai se tornar um criminoso, ok? É errado, né? Para mim tá errado. Se você não tem como viver legal naquele país, tá errado, entendeu? Você pode discordar, tudo bem. Eu penso assim, meu sonho já foi morar nos Estados Unidos. Eu já cheguei aí para Portugal, atualmente estou aqui. Por mais que eu não fique aqui, eu não vou viver aqui para sempre, eu não fico aqui direto, enfim. Eu vou entrar nesse assunto. Mas eu
eu não tenho como morar nos Estados Unidos, eu não tenho como me legalizar nos Estados Unidos. Então, para que eu vou para lá viver ilegal como um criminoso, fugindo da polícia, não podendo viver? Então, eu não fui, entendeu? Você tem que ver outras opções que dê para você fazer sem se tornar um criminoso. Porque em certos países, acredito até que nos Estados Unidos, você viver ilegal lá, você se torna um criminoso, você é preso, entendeu? Então, isso foi o primeiro comentário que eu deixei aqui para ele, e ele responde assim: abre um jornal por amor de santa, lê notícias e estuda. Olha, não estuda, estuda muito, porque eu tava mandando estudar muito, porque eu sou muito burro. Assim, deixa de dizer bardeneiras na internet. Aí eu respondi ele: um brasileiro para ir para Portugal só precisa de um passaporte válido, certo? O brasileiro precisa de passaporte para viajar. Ele não pode ser um criminoso, nem passaporte tira. A não ser que ele seja um criminoso e não tenha sido ainda pego pela lei. Mas isso aí cabe cada país que vai receber os imigrantes, né? Saber quem está entrando e quem está saindo. Enfim, precisa de um passaporte válido igual o português para o Brasil. O nome disso é reciprocidade entre países. E se o brasileiro quiser viver aí, é só ele arrumar um emprego, dar entrada na manifestação de interesse e pronto. Por isso, dificilmente, praticamente impossível você encontrar um brasileiro ilegal. Nota-se, essa resposta que eu dei aqui para ele, hoje, isso aqui foi hoje, teve algumas mudanças. Porém, eu não citei essas mudanças porque eu queria que ele respondesse exatamente o que ele respondeu. E ele ficou sem argumento. Eu vou te dizer, porque nitidamente é um cara que ele é o que me espanta. Ele criou uma página para lutar pelo que ele acredita, ok? Pelo que ele acha que é o melhor país dele, mas ele não tem noção, o mínimo de noção, de como é que funciona, certo? Ele não entende nada, ele não sabe de nada, entendeu? É um tipo de pessoa ignorante, que não busca conhecimento. Ele tá ali lutando com venda nos olhos, como eu escrevi aqui pra ele. Aí continuando, ele botou assim: abre um jornal, Zeca. Ele não vem com nenhum argumento, ele só manda eu abrir um jornal. Ele não tem argumento. Por que ele não tem argumento? Porque ele não tem conhecimento, ok? Abre um jornal, Zeca. Nos últimos 3 meses mudou tudo, atualiza-se. Realmente, mudou tudo. Mas o que mudou? O que mudou? Eu vou te mostrar o que mudou. Bom, eu estou completamente ciente das mudanças, e você? Aí, como sempre não tem argumentação, ele botou: é um burro do caralho, é só isso, não tem argumento. Aí eu botei assim: fica indignado que você cria uma página para lutar a favor do que acredita, porém, não tem o mínimo de conhecimento no assunto. Sei muito mais do que você, e nem vivo em Portugal. Eu botei que nem vivo em Portugal, pessoal, porque eu não fico aqui definitivamente, ok? Eu tenho minhas coisas no Brasil. Eu vou falar mais sobre isso. Mas minha família toda aqui no Brasil, todos são portugueses e tenho nacionalidade portuguesa por descendência. É isso mesmo, pessoal. Quem é você para estar falando sobre isso? Eu tenho cartão de residência. Aqui, ó, meu passaporte português. Eu também sou português, para quem não sabe. Como que eu consegui isso aqui? Não foi através de residência, de tempo de residência, vindo pra cá, vivendo 5 anos e conseguindo isso aqui, não. Isso aqui eu consegui graças ao meu avô, que era português, faleceu. Ele foi pro Brasil na época que Portugal era muito ruim de se viver. Aqui tinha uma ditadura, ele lutou na guerra da Angola, certo? E ele migrou pro Brasil, entendeu? E por isso que eu tenho isso aqui, porque eu também tenho sangue de português. Antes de pisar em Portugal, eu já tinha nacionalidade portuguesa, por conta disso. Enfim, já tenho nacionalidade portuguesa por descendência. Até porque seu país já esteve em situações ruins na época da ditadura e da guerra na Angola, aumentando muito a imigração de portugueses no Brasil. Na época foi o meu avô, a irmã dele, o irmão dele para o Brasil. Ele tinha mais uma irmã que migrou para a França. Só ela que voltou para Portugal. Os outros 3 ficaram até o fim das suas vidas no Brasil. A outra se aposentou na França e voltou para Portugal. E por incrível que pareça, os portugueses foram muito bem recebidos no Brasil. Tá? O meu avô, ele se aposentou muito bem. Se aposentou ganhando, mas pode ter certeza, muito mais do que um português aposentado aqui em Portugal. Muito mais, muito mais. Muito. Bota muito nisso. E
graças ao Brasil ter aberto as portas para ele, ok? Enfim, a ditadura, a guerra na Angola, aumentando muito a imigração de portugueses no Brasil. Agora, botei assim para ele: sobre a imigração de vagabundos, devem ser presos e deportados. Sim, pessoal. Para mim, o cara que vai para outro país cometer crime, ou então já é um criminoso, esse cara tem que, para mim, na minha opinião, não tinha nem que ser preso, certo? O cara que está cometendo crime, que, porra, não tem jeito, ele não tem que ser preso, se é que você me entende. Mas tudo bem, tem que ser preso e deportado, é o que a legislação permite hoje. Porém, isso é um problema interno do seu país, que deve controlar melhor quem controla e quem sai. Porém, seja justo e separe o joio do trigo, para não cometer injustiça com pessoas boas que não merecem ser tratadas igual merda. Pessoal, eu penso da seguinte forma: gente ruim tem em todo lugar do mundo, entendeu? Só que a gente tem que ter um mínimo de honestidade e humildade e reconhecer que também existem pessoas boas. E a gente tem que ser justo, entendeu? Porque se a gente for generalizar da forma como eu vejo muitos portugueses fazendo, um brasileiro fez merda ali, ou então o Brasil está enfrentando o problema com a criminalidade. Se a gente for generalizar como todo mundo, se todo mundo fosse merda, isso vai gerar um problema. Porque também tem portugueses que fazem merda. E é um tipo de raciocínio que não convém. Entendeu? Eu não posso, porque eu vi um português fazendo merda, que eu vou falar que todo português é igual a ele, que é pior que ele, que deve ser preso, que deve ser deportado do meu país. Não, eu não vou fazer isso, né? Eu não sei se vocês estão cientes, no Brasil, há um tempo atrás, e quem me falou isso, eu fiquei sabendo através de uma portuguesa, eu não sabia. Um português no Brasil assassinou, se não me engano, 5 portugueses que foram no Brasil. O português que estava no Brasil matou 5 pessoas da mesma nacionalidade que a dele no Brasil. Aí eu te pergunto, esse cara, por ele ter feito isso, você que é português que está assistindo esse vídeo, você também é igual a ele? Você é um assassino? Você é um delinquente igual a ele? Será que o português que vai lá para o Brasil empreender, ou então viver, como tem muitos portugueses no Brasil, vocês sabem, principalmente donos de padaria, ok? Esses portugueses, eles têm que ser deportados por causa desse cidadão aqui? Agora eu vou ler para vocês. O crime foi planejado por Luiz Miguel Militão Guerreiro, também de nacionalidade portuguesa, que convidou os empresários para visitar a cidade. A motivação do crime foi financeira. Os turistas foram recebidos no aeroporto Luiz Militão, enfim, que convenceram os 6 a dispersar, foram 6, não foi nem 5, a dispensar a agência de turismo, em irem diretamente para uma barraca na praia do futuro, com a promessa de que encontrariam mulheres. Os portugueses foram rendidos e presos, enquanto o Militão usava os cartões deles para sacar dinheiro. Para quem não sabe o que é sacar lá no Brasil, é levantar dinheiro, igual falar em Portugal. As execuções iniciaram depois da saída de Luiz. Foram executados com pauladas na cabeça e os corpos, ainda vivos, foram enterrados na cozinha do restaurante. O Militão foi preso no dia 23 de agosto, quando a Polícia Federal revelou que 46 mil reais tinham sido sacados das contas dos empresários. Devido ao caráter do crime, Militão ficaria conhecido como o monstro da Fortaleza. Vocês portugueses são conhecidos como o monstro da Fortaleza? Seria justo se algum português chegar lá no Brasil, eu chegar para ele e falar: volta para tua terra, o monstro da Fortaleza, por conta desse vagabundo aqui, que na minha opinião não deveria nem ser preso, nem ser preso, nem deportado. Ele tinha que pagar pelo mesmo crime que ele fez. Você se considera um monstro da Fortaleza? Acho que não, né? Então, concorda comigo que é meio burro, é meio sem noção você agir dessa forma? Porque da mesma forma que vem brasileiro criminoso para Portugal, também vai português criminoso para o Brasil. Concorda comigo? Então,
é o seguinte: um dia o Brasil já foi muito bom para os portugueses. Hoje o Brasil passa por um problema muito grande, que é a questão da falta de segurança pública. Para mim é o maior problema do Brasil. Eu acho que se o Brasil não tivesse enfrentando esse problema, o brasileiro não estava imigrando, ok? O que estraga o país hoje é isso. Porém, deixando bem claro, muitos não sabem, até muitos portugueses, que no Brasil você ainda também encontra estados. Aqui, se eu não me engano, esqueci como é que vocês falam aqui. Esqueci, enfim. Lá no Brasil tem mais de 20 estados. Tem diversos estados. O Brasil é muito grande. E tem muitos lugares lá que você vive igual aqui em Portugal. Eu tenho um amigo meu que mora em Curitiba, e Curitiba parece que meu amigo está morando na Europa. Entendeu? Para você ter uma noção, ele tem uma BM 320M Sport em Curitiba. Lá ele paga o seguro barato, abaixo, pelo que ele me falou, abaixo de 2.000. No Rio, o seguro de um carro desse ia ser no mínimo, sei lá, uns 17 mil reais por mês. É uma diferença grotesca, entendeu? Então sim, no Brasil você ainda encontra lugares muito bons. E na minha opinião, você que é brasileiro e está querendo emigrar para Portugal por conta só da segurança, eu aconselho você a dar uma olhada em outros estados no Brasil, porque no Brasil tem muito lugar bom para se viver, entendeu? Enfim, voltando aqui, eu botei sobre brasileiros está preferindo ir para a Espanha, porque na postagem dele ele falou para os espanhóis terem cuidado, como se os brasileiros ilegais estivessem fugindo de Portugal porque o cerco apertou. Irem para a Espanha é porque o processo para viver em Portugal se tornou o mesmo para se viver em Espanha. Até então, pelos noticiários que eu vi, é por conta disso. Se eu estiver errado, deixa aí nos comentários. E agora em Portugal vai mudar a aquisição da nacionalidade de 5 anos para 10 anos. Então, o brasileiro, para ele conseguir nacionalidade aqui em Portugal, ele tem que viver 5 anos legalmente em Portugal. Nenhum ilegal ganha nacionalidade. Ok? Ele tem que viver 5 anos. Então, aqui, ó, na nacionalidade de 5 para 10 anos para residentes legais no país. Sendo que na Espanha é somente 2 anos. Eu vou até pesquisar aqui para ver se para confirmar que eu não estou falando merda. É isso mesmo. 2 anos. 2 anos de residência legal e continua na Espanha. É 2 anos. Enfim, voltando aqui à leitura. Para residentes legais no país, sendo que na Espanha é somente 2 anos. Então, meu amigo, os brasileiros não estão fugindo porque estão ilegais no seu país, mas sim porque para imigrantes honestos, a Espanha está dando mais oportunidades. Aí, enfim, eu mandei isso aqui para ele. Essa resposta aqui, pessoal, é porque está meio desorganizada aqui. Ela foi antes dessa resposta aqui que eu acabei de ler para você. Eu vou ler aqui de qualquer forma. Pela demora da... Isso aqui foi anteriormente, tá? Pela demora da resposta, já vi que não sabe de nada. Mas fique tranquilo que um brasileiro burro vai te ensinar. Anteriormente, o brasileiro se legalizava em Portugal através da manifestação de interesse. Ah, não, isso aqui eu acho que eu já li. Não li não. Através da manifestação de interesse. Após essas mudanças, o brasileiro que quer viver em Portugal precisa solicitar um visto de procura de trabalho no consulado português ainda no Brasil. Pessoal, antes o brasileiro tirava o passaporte dele, ia para o Brasil, caso ele quisesse viver lá, era só ele arrumar um emprego, entrar na manifestação de interesse para receber a residência dele. Só mudou o procedimento. O brasileiro que quer viver lá, ele só vai no consulado, solicita um visto de procura de trabalho, ele está comunicando para Portugal que ele está indo para procurar trabalho. Entendeu? A única coisa que muda é que ele vai ter que pagar por isso. É um gasto a mais, só. E pronto, ele chega em Portugal, procura um emprego e se legaliza. É a única coisa que mudou. O brasileiro continua podendo entrar em Portugal sem visto. Entendeu? Como o português entra no Brasil sem visto. Eu prestei concurso para bombeiro e para polícia militar lá no Brasil. Quando eu ia fazer a inscrição no concurso, simplesmente lá aparecia lá perguntando se eu era português. Por quê? Porque até o português pode fazer concurso público lá no Brasil. Olha que maravilha. Enfim. Porém, isso praticamente não muda nada, somente o processo de regularização. Para quem quer viver aí, porém o brasileiro continua podendo entrar / sair.
Esse aqui abaixo, rapaziada, o último comentário realmente foi mandado antes, ele está fora de ordem. Já dei uma informação do meu conhecimento, agora digo que você sabe das mudanças, sendo que eu já falei a mudança. Aqui tá desorganizado. Tá? Sabe por que muitos brasileiros estão querendo ir para a Espanha? Diga aí. Aí ele não respondeu. Aí lá acima tá aquela parte lá que eu disse: ah, você demorou muito para dar a resposta. Enfim, ele não deu a resposta porque ele não sabe. Pessoal, o que eu vejo? Eu vejo muitos portugueses que estão incomodados com essa imigração em Portugal. Eu não acho que eles estão errados, tá? Eu acho que eles estão certos. Eu acho que sim, um país ele tem que ter organização, ele tem que ter um controle de quem entra e quem sai, porque senão vira bagunça, começa a entrar num país quem não deve entrar, entendeu? Só que eu também vejo um nível de burrice nas pessoas muito grande. Se tá entrando vagabundo no teu país, meu irmão, a culpa é de quem você elegeu, das leis do seu país, entendeu? Você não tem que criar paginazinha nas redes sociais para chegar para os brasileiros que você nem sabe se é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim e tratar que nem bicho, que nem merda. Você fazer isso, você não vai mudar nada. Pelo contrário, você só vai causar revolta. Entendeu? Você quer mudar? Muda seu voto. Começa a fazer manifestação, em vez de ficar na internetzinha criando um grupo. Vai fazer a manifestação, vai lá exigir dos seus políticos para mudar as leis de imigração. Vai lá cobrar quem realmente é responsável. Se entrou vagabundo no teu país é porque vocês permitiram. A culpa não é do brasileiro, sinceramente. Ou do indiano, ou do Bangladesh que anda com facão na rua. A culpa é de vocês que permitiram entrar, mano. O mundo tá aí. Entendeu? Se você permitir o mundo entrar, vai entrar um monte de gente na tua casa. Se você dormir de porta aberta, vai entrar vagabundo na tua porta, se você não trancar. Concorda? Em contrapartida, os brasileiros também, infelizmente, não são todos, é óbvio, não vou generalizar, mas muitos brasileiros não são exemplo. Entendeu? Não é à toa o problema que o Brasil está enfrentando com a criminalidade, com corrupção na política, não dá o exemplo. Aí você que é brasileiro que está assistindo esse vídeo, infelizmente você vai sofrer. Você vai ter que enfrentar esse tipo de coisa, esse tipo de problema. Porque seus conterrâneos não dão exemplo. Quem vai pagar é você, que está procurando uma vida melhor. Entendeu? Infelizmente. Tá errado? Tá errado. Eu acho que a gente deve tratar vagabundo igual vagabundo e gente honesta como gente honesta. Entendeu? Eu não sou a favor disso, de pegar... que nem... sei lá, aconteceu isso com esse português aqui, que assassinou os portugueses lá no Brasil. Todo português é assassino? Não é. Esse cara é. Então quer dizer que se eu estiver lá no Brasil e ver um português, eu vou tratar ele mal? Não, claro que não. Eu tenho que conhecer essa pessoa primeiro. Eu não conheço. Entende? Então, enfim, deixando claro aqui que eu sou a favor de uma imigração controlada. Eu sou contra qualquer cidadão ir para outro país viver ilegal. Eu sou contra isso. Ok? Na minha visão, você se torna um criminoso quando você vai viver legal em outro país. E o que eu vejo com isso, pessoal, assim, eu vou ser bem sincero, tá? Vou ser muito sincero. Eu já fui bolsonarista. Hoje eu não me considero mais bolsonarista. Enfim, não vou ficar dando muita opinião política, mas eu sinto como o Bolsonaro traiu muito a população brasileira. E a princípio eu tinha perdido as esperanças no Brasil. Hoje em dia eu acompanho todo dia um novo grupo político lá no Brasil, que é o MBL, que se tornou um partido. Para quem não sabe, se tornar um partido é muito difícil, e eles conseguiram, em 1 ano e meio, 2, alguma coisa assim, coletaram um monte de assinaturas e, tipo assim, conseguiram virar partido.
E até então não me deram motivo para me decepcionar. Aparentemente são pessoas honestas, são pessoas que realmente querem resolver o problema no país, não tem rabo preso com vagabundo, entendeu? E isso pra mim é o mais importante. E eu tive um pouco de esperança a partir do momento que eu comecei a acompanhar o pessoal da MBL. E acompanhando todos os dias, até rodando uma live aqui na minha televisão, não sei se tá dando pra ver aí. Arthur Duval fazendo, enfim. Eu acredito que agora que eles estão chegando lá dentro do problema, que eles vão conseguir mudar muita coisa. Eu tenho fé nisso. E eu acredito que o Brasil sim, ele vai se tornar uma potência. Até porque o Brasil tem capacidade para isso. O Brasil tem ainda pessoas boas lá que querem fazer coisas boas. Entendeu? E o Brasil tem capacidade. O Brasil, ele produz tudo que o mundo precisa. O Brasil é forte no agro. Entendeu? O Brasil tem todo tipo de clima que você possa imaginar. O Brasil tem a maior floresta do mundo. O Brasil tem petróleo. O Brasil tem tudo, irmão. O Brasil, ele é autossuficiente para tudo. Entendeu? Então, o problema do Brasil não é falta de condição. É quem está administrando. A partir do momento que entra a pessoa certa ali para administrar, as coisas vão acontecer. Eu tenho certeza disso. Entendeu? E eu vejo sim muitos portugueses futuramente migrando para o Brasil de novo, como já aconteceu. Eu vejo isso. E infelizmente, talvez não você, português que está assistindo esse vídeo, ou você, ou o seu filho, ou o seu neto, por conta dessa guerrinha que está sendo criada na internet, vão sofrer. Vai ser criado, antigamente o brasileiro, eu sempre via isso, eu não curtia muito não, para ser sincero. O brasileiro, ele estendia o tapete vermelho pro gringo que chega no Brasil. Só faltava dar beijo nos pés. Então qualquer gringo que chegasse no Brasil, o brasileiro ia lá e estendia o tapete vermelho para ele passar. Eu achava muita lambeção de saco. Entendeu? Você tem que respeitar, acabou, não tem que ficar lambendo o saco de ninguém. Enfim. Mas isso vai mudar. Pode ter certeza. Muitos brasileiros vão voltar para o Brasil. Muitos filhos de brasileiros, enfim, que estão fora, vão voltar para o Brasil. Até os brasileiros que lá no Brasil que estão cientes de tudo que está acontecendo. Isso vai, de certa forma, criar uma revolta. E os futuros portugueses que imigrarem para o Brasil, porque eu acredito que o Brasil vai melhorar, o Brasil vai crescer bastante. O Brasil tem capacidade para isso. Entendeu? Se eu não me engano, de todos os países colonizados por Portugal, o Brasil é o melhor de todos. Por quê? Porque é rico. Porque é rico. Então, vão sofrer. Pode ter certeza. Por conta dessa forma que alguns portugueses estão lidando. Entendeu? Eu não estou falando que você não deve lutar pelo seu país, porque eu sei o quanto acaba impactando a imigração descontrolada na segurança do seu país, na sua qualidade de vida, no preço dos aluguéis. Eu sei disso. Eu concordo. Eu acho que essa luta ela é certa. Entendeu? Sendo bem sincero, eu não gosto muito do André Ventura. Eu não curto muito o jeito dele. Entendeu? Eu não vou entrar muito nesses detalhes, porque o vídeo não é sobre André Ventura. Mas, na minha opinião, é a melhor e a única opção que vocês têm. Vocês portugueses que estão assistindo isso, o André Ventura é a melhor opção que vocês têm. Eu sou português, vou votar aqui. Eu votaria no André Ventura. Entendeu? Por mais que eu não goste muito, depois futuramente eu posso fazer um vídeo falando por quê eu não gosto muito dele. Mas eu acho que sim, ele é uma boa opção para os portugueses, para botar ordem no galinheiro. Entendeu? Mas o que eu comunico aqui para vocês, os portugueses tipo esse rapaz aqui, tomarem cuidado com a forma que você vai lutar contra a imigração descontrolada. Entendeu? E antes de qualquer coisa, se atualiza. Vá atrás da informação. Busque entender melhor. Entendeu? Entenda o que é a imigração. Minha GoPro aqui caiu a bateria. E, enfim, ela já estava com pouca bateria. Então vou finalizar aqui com o telefone mesmo.
Então, pessoal, entenda o que a imigração descontrolada causa no seu país, entendeu? Mas também entenda o porquê que está acontecendo isso. Por quê? O problema são os imigrantes ruins que estão entrando no país, ou o problema é quem está permitindo esses imigrantes ruins entrar no país? Onde é que está o problema? Hein? Então é isso que você tem que entender. Antes de você combater isso, para você não cometer injustiça. Entendeu? Porque eu, sinceramente, sou totalmente contra ver um brasileiro ou qualquer outra nacionalidade ser tratado igual um vagabundo, enquanto o cara tá aqui trabalhando. O cara vem para cá para abrir empresa, gerar emprego, tá pagando segurança social, tá contribuindo com o país, seguindo as regras. Esse cara merece ouvir um monte de merda? Esse cara merece ser tratado igual lixo? Sinceramente, você que se considera um cidadão de bem, você acha isso legal, isso justo? Trate vagabundo igual vagabundo. Mas antes de você pensar em tratar alguém igual vagabundo porque você acha que é vagabundo, procure saber se realmente essa pessoa é um vagabundo, para você não cometer injustiça. Porque eu não sei se você acredita em Deus, você vai ser cobrado. Entendeu? E você está sendo, além de ser uma solução, alguém que está ajudando o seu país, você está se tornando um problema para o seu país. Entendeu? Então pense nisso que eu estou dizendo. E, por exemplo, eu mesmo, andando por Portugal, eu já tive esse tipo de problema de nego mandar eu voltar pro meu país. Volta pra tua terra. Sabe por que eu ouvi a pessoa mandando eu voltar pra minha terra? Vou te dizer por quê. Eu estava num cruzamento e a preferência era minha. Cruzamento não, a rotunda. A preferência era minha, ok? Eu estava à esquerda de um cidadão. A gente chegou junto, teoricamente ele teria que dar a preferência para mim. Na rotunda aqui em Portugal, quem está à sua esquerda, você tem que dar preferência. E eu já estava entrando na rotunda e ele acelerou para cima de mim. Quase bateu no carro. Aí eu buzinei e falei, pô, irmão, tá maluco? Aí viu o sotaque de brasileiro, bota pra tua terra. Aí, enfim, ele tá mandando eu voltar pra terra dele, uma pessoa. Porque, por mais que eu tenha minhas coisas no Brasil, eu vá pro Brasil várias vezes, eu não pretendo ficar aqui pra sempre, nem, né? Eu pago segurança social aqui em Portugal. Eu trabalho por conta própria. E eu pago segurança social, eu tenho meu RS aqui em Portugal, eu tenho minha nacionalidade portuguesa, eu tenho bens aqui em Portugal, eu pago imposto aqui em Portugal. Pra quem não sabe, eu trabalho com... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, porque ela tá no carregador. Trabalho com internet. Tá aqui, ó. Tô até mostrando meu rendimento mensal aqui pra você. Então, eu sou uma pessoa trabalhadora, eu corro atrás das minhas coisas. Eu pago meus impostos. Entendeu? Eu condeno pessoas que praticam crime. Até então, eu me considero uma pessoa boa. Então, se eu quisesse viver aqui pra sempre, aqui em Portugal, eu teria que voltar pro meu país? É isso? Teria que voltar pro Brasil? Mesmo sendo uma pessoa boa que contribui, podendo até talvez gerar emprego aqui? Entendeu? Enfim, eu não concordo com isso. Como eu disse, vagabundo tem que ser tratado igual vagabundo, gente honesta tem que ser tratado como gente honesta. Entendeu? A gente tem que saber diferenciar. Eu não sou uma pessoa injusta. Se você se considera uma pessoa injusta, uma pessoa filha da... Entendeu? Você, pra mim, é um câncer em qualquer sociedade. Entendeu? Pra mim, você tem que deixar de existir. Entendeu? É isso. Deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Se eu falei alguma coisa de errado, também pode deixar. E eu vou manter o diálogo aí. Se você achou importante esse vídeo, peço que compartilhe para chegar ao máximo de pessoas possível. Talvez o que eu disse aqui possa fazer você enxergar algo que você não enxergava. Enfim, é isso aí. Falou, até a próxima.